uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros. Dívida interna e externa. Isso o povo não sabe. 5 bilhões. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde. Não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Salve, família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal mais uma vez. Família, espero que vocês estejam tão ansiosos como eu para assistir a segunda parte do documentário, que realmente está cada vez mais revelador, e essa última parte vai deixar claro o qual é realmente o problema do Brasil. O Dr. Enéas já tinha explicado isto, o Dr. Enéas nos explicou há muito tempo que não adianta. Salve, família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você não assistiu o nosso último vídeo sobre esse assunto, sobre esse documentário, essa é a parte 2. Se você não viu o vídeo anterior, então eu peço a você que veja antes de assistir esse vídeo. É essencial, irmão, que você que queira realmente se informar, assista o vídeo anterior. Ah, Davi, mas eu vou ver logo esse que eu já tô nesse. Não, irmão, não faz isso não. O link tá até aí na descrição do vídeo, basta você clicar, coisa mais fácil do mundo, e você vai à primeira parte. E aí, se você gostar, se você ver que de fato as informações são relevantes, você volta pra cá, tá certo, irmão? Faça isso para você poder entender um vídeo. Esse não é mais um vídeo, é um grande documentário especial que vai abrir a mente de muita gente. Eu tenho certeza que você vai entender a nossa mensagem e o que estamos tentando passar aqui, que já foi uma coisa que o Dr. Enéas tanto tentou passar. Que não adianta fazer planos, não adianta, qualquer coisa que faça é conversa para boi dormir, porque a dívida cada dia aumenta mais e cada vez espreme mais o cidadão brasileiro. Ia chegar o ponto que nós vamos trabalhar tudo que podemos e não vamos dar conta de pagar esses juros, porque isso é feito para se implantar uma nova ordem mundial. Quando chegar o caos em todas as nações e todos os governos estiverem falidos, eles, os donos do mundo, os banqueiros internacionais, certo? As 13 famílias Illuminati vão chegar e vão propor o governo único, a moeda única, a religião única. Tudo isso tem que ser feito, a quebra das nações, a quebra da soberania das nações, para que esse plano terrível, esse plano que está descrito inclusive em Apocalipse, na Bíblia Sagrada, seja posto em prática. Muita gente não acredita e o Dr. Enéas passou a vida toda tentando explicar. Então, irmão, agora que você está ciente do que ele realmente estava falando ali, vamos assistir o documentário. Não podemos mais perder tempo, porque cada minuto é precioso. E eu não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar. Então, por favor, eu já peço que você deixe o like e compartilhe, irmão. É importante demais que mais uma pessoa assista. Então, pegue agora mesmo o seu pão com presunto e a vitamina de uva preta e vamos iniciar o nosso quadro. Quando fizemos a CPI da dívida pública, nossa proposta feita aqui no Congresso Nacional, certamente nós colocamos o dedo na ferida da solução da economia brasileira. E, infelizmente, não foi possível passar o relatório inteiro, mas teve uma repercussão grande e nós levamos ao Ministério Público Federal um documento de quase 1000 páginas analisando as ilegalidades, as irregularidades da dívida pública e mostrando que só uma auditoria da dívida, né, e o cancelamento dos contratos que são ilegais, irregulares e imorais, entende, poderia arrecadar para o país uma fortuna, como foi feita no Equador, em que 70% da dívida foi cancelada depois de uma auditoria proposta pelo governo equatoriano e se economizou mais de 10 bilhões de dólares naquele país. Eu tive a honra de ser uma dessas pessoas nomeadas no decreto do presidente Rafael Correa. Fui para o Equador. Foi um trabalho histórico, porque tinha apoio político do presidente e tinha respaldo legal no decreto. Entregamos o relatório para o presidente Correa em setembro de 2008. Com base nesse relatório, ele já suspendeu o pagamento dos juros que seria devido em novembro e dedicou todo esse valor para investimentos em saúde e educação. Dessa forma, o Equador anulou 70% de sua dívida externa em títulos e, com esse alívio, pôde aumentar os investimentos em saúde e educação. Nesses poucos anos, já foi erradicado o analfabetismo, implementada a educação integral,
A saúde pública, que já não existia no Equador, foi recuperada. Investimentos impensáveis há pouco tempo em transportes, etc., estão acontecendo, enfim, mudou a realidade do país. É um exemplo para o mundo essa experiência equatoriana. A moratória, para além de uma discussão, que também é importante, do pago ou não pago, é uma forma de forçar o credor a sentar na mesa para renegociar os termos dessa dívida. A Argentina fez basicamente isso. Falou, ó, não pago. Ou não é que não pago, porque ela continua pagando, mas eu pago, não pago do jeito que está, mas eu vou pagar se a gente renegociar o perfil dessa dívida. A crise argentina, né, dos fundos abutres mostram claramente, e o nome nos parece extremamente adequado, né, mostra o caráter pouco sério dessas instituições. A Argentina também possui um fato histórico em relação à dívida, que é uma sentença judicial que condenou a dívida externa argentina, considerando-a ilegal, imoral, ilegítima, que é decorrente, é conhecida como sentença Olmos. Infelizmente, as autoridades argentinas não levaram isso em conta e renegociaram sucessivamente essa dívida em processos que provocaram enorme prejuízo ao povo e à economia do país. Esse trecho, família, que você acabou de ver, eu considero importantíssimo e por isso eu estou interrompendo para chamar a sua atenção, porque é uma coisa que a gente não pode permitir que aconteça no Brasil, o que aconteceu na Argentina. O povo percebeu, o povo acordou que essa dívida é ilegal, é absurda, ela escraviza a população, e aí o governo vai, tá certo, vamos fazer o que vocês pediram, e mascara as coisas. Faz de uma forma que o povo pensa que foi feito algo, mas na verdade não foi feito, continuaram sendo submissos aos interesses internacionais. Então temos que ter o máximo cuidado para que essa situação uma hora não venha se repetir, caso ainda a gente consiga aqui no Brasil, porque a situação realmente está muito difícil. O novo governo entrou para realmente enganar as pessoas e achar que está fazendo alguma coisa, quando não se discute o que realmente é o problema. Então, Davi, então você é adivinhão, você é pessimista? Não. Se você sabe qual é o problema, vamos dizer, tem um cano estourado aqui nessa parte, e tu fica lá na frente trocando torneira, tu fica trocando chuveiro, tu fica mudando as coisas dentro da tua casa, sendo que o cano está estourado lá fora, não adianta de nada, a água nunca vai chegar na tua casa. É o que a gente vê o governo fazendo, exatamente esse exemplo. Davi, então você é petista. Esse documentário é petista. Você vai ver agora, a parte 1 do documentário fala que o que Lula fez é exatamente o que eu venho dizendo aqui. Ele mascarou a dívida. Ele pegou um exemplo simples para você entender, a moça vai explicar de uma forma mais técnica, mas já para você entender, para você já colocar esse filtro na sua cabeça, o que ela está dizendo é que nós devíamos uma dívida de R$100, por exemplo, R$1.000, nós devíamos R$1.000 e tínhamos que pagar R$10 ao mês, ok? Lula, para pagar esses R$1.000, pegou mais 1.000 com as pessoas próximas a ele, os bancos dentro do Brasil, pegou esses R$1.000, pagou a dívida, ficou sem dever lá, mas agora ficou devendo a esses bancos dentro de casa uma dívida que não é mais de R$10 ao mês, é R$40. Que tipo de imbecil e idiota faz isso? Aí eu respondo, um imbecil e idiota que quer se manter no poder. Agora, no começo, Lula era totalmente contra essas coisas, mas na hora que ganhou, aí ele se corrompeu. E aí você vê esse esquema sujo que ele fez para enganar o povo, para enganar a população, passar a ideia que o Brasil ficou rico. Isso foi tão forte, isso foi tão grande, que os Estados Unidos, quando viu, disse, pô, é o cara, ele é o cara. Ele conseguiu endividar mais o país e a população adorou, porque não sabia o que estava acontecendo. Veja o documentário e preste muita atenção nessa parte. A dívida continua crescente. O presidente Lula, ele não pagou a dívida externa. Há 10 anos atrás, o ex-presidente Lula foi para a televisão dizer que tinha pago, tinha resolvido toda a dívida do Brasil, que o Brasil não devia mais nada. Então isso formou uma ideia na cabeça das pessoas que o Brasil tinha ficado rico.
Milionário, era o país mais rico do mundo. E hoje está aparecendo aí 2 trilhões de dívida. Você trocou uma dívida com a FMI a juros baixos por uma dívida com bancos privados a juros altíssimos. O pagamento ao FMI foi um pagamento de apenas 15,5 bilhões de dólares, que aconteceu em 2005, e foi uma operação que trouxe grandes prejuízos financeiros ao país, porque a dívida com o FMI custava apenas 4% ao ano de juros. Para pagar para o FMI, o Brasil emitiu títulos da dívida interna que custavam mais de 19% ao ano de juros. Então, foi uma operação que não trouxe nenhum benefício ao país, ao contrário. Foi uma operação que tornou a dívida ainda mais onerosa e provocou um grande desserviço político, porque iludiu ainda mais o nosso povo, afastando-o de enfrentar esse problema do sistema da dívida. E é esse o motivo que o Lula não se recandidatou, apesar do povo pedir, apesar do clamor do povo, no segundo mandato de Dilma. Todo mundo, não, Lula tem que voltar, o Lula lá de novo. E Lula disse, não, deixa eu por aqui mesmo. Eu saí como o cara, porque ele sabia que a bomba ia estourar. O Brasil não aguentava, se estava ruim de pagar 4%, imagine 19%. Agora, família, outro trecho muito importante dessa entrevista, que antes eu quero mostrar que o doutor Enéas já vinha falando isso, você vai ver agora, que é quando o sistema faz o brasileiro de idiota. Entenda o político corrupto, irmão. Mais ou menos, eu posso explicar para você de uma forma clara que o político corrupto é como um ratinho pro sistema, como se fossem uns ratinhos. Esses ratinhos ficam ali arrancando as migalhas, dando as mordidinhas deles. O sistema sabe disso. Só que o sistema não põe um gato agora. Não põe uma ratoeira agora para pegar esses ratos. Ele diz, deixa eles lá, porque eles vão nos servir. Quando a gente tiver que amenizar nossas coisas, quando o povo tiver de olho em nós, aí a gente caça os ratos e apresenta isso pro povo. Era o que o doutor Enéas tanto falou. Veja na hora que ele fala exatamente isso e pouca gente entendeu. Quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio. Contrabando de urânio. Eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quanto sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Não, essa a imprensa informação não tá é muito séria. Nisso. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar os assaltos, essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então, eles estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. Enéas estava falando, família, desse negócio que todo mundo fica falando. Por exemplo, a Lava Jato. É muito bom que prenda esses ratões? Mas esses ratões, irmãos, eles desviam milhões, tá certo? O que são milhões, compra lá, dá trilhões por mês. O que é isso? É nada.
Então, se concentra as atenções do povo, do judiciário, do Brasil em si, todo o Brasil, no roubo de quinquilharias, no roubo de mesada de trombadinha, enquanto o grande roubo é oficializado, é institucionalizado e ninguém vai em cima dele, porque estão preocupados com o roubo de galinha. É isso que o Dr. Enéas explicou e é isso que você vai ver também agora no documentário. Acompanhe comigo. Enquanto o Supremo Tribunal Federal examinou um mensalão, que nós não estamos aqui defendendo, nós achamos que o dinheiro público ele tem que ser preservado, tem que ser investigado e os responsáveis têm que ser punidos, mas que custou, segundo a mídia, 150 milhões, ocupou mais um ano de Supremo Tribunal Federal, a nossa causa não teve um dia do Supremo Tribunal Federal para ser examinada. A dívida ano passado levou mais de 2 bilhões por dia. Ou seja, nós tivemos, dedicados à dívida, mais de 15 mensalões por dia. E a grande mídia não denuncia isso. Ficou aí denunciando o mensalão todos os dias do ano. Enquanto 15 mensalões por dia estavam indo no ralo da dívida pública. Os banqueiros estão fazendo uma brincadeira com o governo. Você quer um programa popular, você brinca aí com Bolsa Família. Você pega 20 bilhões por ano e distribui aí para os pobres. E não se preocupa com os 240 milhões que nós estamos ganhando. Então, os banqueiros concordam em pagar que o governo gaste uma migalha para maquiar a opinião pública, enquanto a taxa de juros, o interesse do banqueiro é 10 vezes superior àquela migalha que sai no Bolsa Família. Mais ou menos a conta é essa. A existência de política social compensatória é melhor que a inexistência de política social compensatória. Óbvio, ninguém discute isso. E essa é a base objetiva para, enfim, o governo ter esse tipo de apoio social. É melhor ter que não ter. Agora, o que eu quero discutir é por que você tem. Primeira coisa importante é o seguinte: se a política social é compensatória, é porque ela está compensando algo. E se ela está compensando, ela não está resolvendo. Então, ela vai ser necessária ad eterno. A questão é, não estou discutindo a existência da política social compensatória, é porque você não, paralelamente, não resolveu o problema que faz com que você tenha que ter uma política social compensatória. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte: de que maneira isso é feito? Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Como é que se faz no Minha Casa Minha Vida? Ah, você dá casa para a população, sim. Mas você está financiando quem? Construtoras. Que tem como lógica de acumulação o quê? Como é que é a lógica de valorização do capital das construtoras? É a mesma lógica de valorização do capital fictício. Você está dando bolsas para pessoas que nunca tiveram a chance de entrar na universidade, entrar em universidade privada com subsídio de Estado. Que bom que elas entraram na universidade, porque antes não entravam. Sim, mas qual é a lógica disso? Passar recurso público para garantir valorização de universidade privada e as vagas de universidades públicas estancadas. Defender política social não é ser anti-neoliberal. O que te faz ser liberal ou neoliberal ou anti-neoliberal é a forma da política social que você implementa. Política social focalizada, compensatória, é a política social do Banco Mundial. E não venham querer me dizer que a política social do Banco Mundial é crítica, heterodoxa, anti-neoliberal, que de fato não é. Basicamente, família, o que ele disse, para quem é lá de nós, para quem não entendeu bem, para mim foi muito claro e eu acredito para a maioria, mas para quem não entendeu, o que o governo faz é mais ou menos isso. Em vez de se construir novas faculdades, em vez de se investir nisso, que é o que o povo realmente precisa, ele tapeia as pessoas. Ele, olha, nós vamos financiar aqui, ó, vamos dar dinheiro para algumas bolsas. Qual é a faculdade que você quer entrar? É tal, pronto, a gente vai pagar para você se você conseguir a bolsa. Então cria-se esse programa de bolsa para mascarar uma coisa que o governo está deixando de fazer. E o jovem fica iludido com isso e acha até bom, porque diz, ó, o governo está pagando as bolsas aí, ó. Então quem ganha o dinheiro do governo são essas faculdades. O governo desvia o dinheiro que deveria ser para construir mais faculdades, para enriquecer uma minoria dono de faculdade. O povo acha isso bom porque está entrando numa faculdade particular, mas não vê que estão deixando de fazer as públicas. Não se cria mais vagas nas áreas públicas. Você vê como é difícil entrar numa faculdade pública.
Então é exatamente isso que acontece o tempo todo e o povo não percebe. O governo inventou maneiras de tapear as pessoas. A mesma coisa as construtoras. O governo, em vez de criar condições que as próprias pessoas possam construir suas casas, não, ele cria um programa para fazer umas casinhas michuruca lá, paga milhões às construtoras, dinheiro público vai para essas construtoras, enriquece mais uma vez a indústria, mas o povo acaba ficando sem condições de construir suas próprias casas e fica na dependência de esmolas. É isso que acontece. Não pergunte nada, não pergunte nada. Não pergunte nada, não pergunte nada. Essa dívida permitia o Banco Mundial, o FMI, mandar uma representante do FMI aqui todos os anos para fazer uma avaliação das contas do Brasil, para ver se tem um dinheiro, onde é que tem o dinheiro, etc. Uma situação realmente de submissão absoluta a um sistema financeiro mundial que não tem nenhuma razão, nem nunca foi previsto que existisse um sistema que permitisse ao banco ser dono do país e dizer, não, essa política não pode, essa aqui você faz. Uma coisa incrível. Não tem dinheiro para pagar a dívida? Então vocês têm que privatizar, vocês têm que leiloar, vocês têm que fazer, têm que criar leis. Tem que fazer de acordo com a orientação do FMI. Nós temos que seguir uma cartilha, queiramos ou não. Então, cadê a nossa soberania? Romper com o neoliberalismo tem custos. Só que quanto mais tempo a gente demora para romper, maiores são os custos. Mas tanto maior será o sucesso que você tem ao romper com isso, ao lidar com as questões de dívida externa, dívida pública, quanto mais apoio político, econômico e social você tem. O que significa isso? Que a integração regional é condição sine qua non. Você vê, família, que o documentário bate exatamente com tudo que a gente já vem dizendo há anos. Todos os documentários que já fizemos aqui, feitos inclusive por americanos, nem foi eu, só emprestei minha voz, fiz a dublagem, alguns nem estão mais no ar. Mas eu digo, quando você pesquisa a fundo, quando você pesquisa a sério, você vê as coisas se encaixando como se fosse realmente um quebra-cabeça que foi espalhado, mas você pode juntar as peças para entender. Para isso, a única coisa que você precisa fazer é não colocar o seu achismo nisso. É o copo d'água, irmão, o copo d'água. Se ele já estiver cheio, você não consegue pôr mais água. Você tem que secar ele. Embora que depois que você ouvir as informações, aí sim você começa a raciocinar baseado na sua inteligência, no seu estudo, no que você já sabe, tudo bem, mas na hora de ouvir a informação você tem que absorver ela. De forma neutra, de forma sem preconceito. Hoje você foi doutrinado e está sendo doutrinado a julgar o livro pela capa. Ó, esse cara é esquerdista, esse cara é direitista, então nem quero ouvir. Sendo que os dois lados são usados pelo sistema. Então nesse caso você tem que ouvir e sugar, aprender o que é de bom dos dois lados. E separar, afastar de você o que é de mal. Nesse documentário você viu claramente aí o que os governos de esquerda fizeram, maquiando a dívida, seguindo a mesma cartilha dos donos do mundo. E é o mesmo que o Bolsonaro está fazendo agora, está seguindo a risca. E pior, tá com aquela cara de revolução, mas o que está fazendo é entregando exatamente como o cara falou. Vem os representantes do Banco Mundial aqui de, ó, privatiza isso, eu quero aquilo. Então aí temos um belo exemplo de esquerda e direita fazendo exatamente o que eles querem. Eu já disse, a ideologia que é implantada internamente para o sistema em si, para a geopolítica, pouco interessa. Se aqui estão ensinando LGBT dentro das escolas ou se não estão, para eles isso aí é outra questão da nova ordem mundial, porque também uma das metas deles é transformar a população, transformar ela no que já foi Sodoma e Gomorra. Então eles estão trabalhando para isso. Mas se eles tiverem que retroceder nessa área para avançar na área financeira, eles vão fazer e fizeram isso. Então, irmão, é preciso realmente abrir sua mente. Fazer esse tipo de documentário não dá audiência. Eu tenho problemas com a plataforma. Vocês viram, eu programei esse vídeo, a parte 1, para sair 7h30 da manhã. E o YouTube vai e soltar às 17h30. O que é que tem a ver, pelo amor de Deus? É realmente um boicote, é uma sabotagem. E limitam o vídeo, e eu peço análise. A gente não ganha nada. Você vê, ó, se eu ganhasse alguma coisa, eu tava com uma porcaria de um pedaço de cabo de vassoura amarrado aqui no pano, velho, amarrado com fita. Pelo amor de Deus, velho, eu só faço esse negócio aqui porque, primeiramente, eu acredito em Deus. E eu acredito que o nosso prêmio, né, vai ser na outra vida. Deus disse que os últimos vão ser os primeiros. E eu acredito em Cristo.
Então, eu continuo fazendo esse trabalho aqui, primeiramente por causa da minha fé. E segundo, porque alguns patrões... Esse microfone aqui, ó, eu só tenho porque os patrões financiaram, velho. 2 anos aí de Patreon, 2 anos de apoio que eu juntei tudo aí pra poder comprar algumas melhorias pro canal. Mas fazer esse tipo de conteúdo não tem futuro. O tipo de conteúdo que dá dinheiro aqui e dá, se você puxar pra um lado. Se você for esquerdista, pronto. Se eu fosse um esquerdista, com certeza vinha uma esquerda aqui e financiaria meu canal. Se eu fosse um direitista, a mesma coisa. Eu já tenho um público suficiente que interessa a eles. Mas eu não vou vender vocês, eu prefiro ficar assim, com o que Deus permite que a gente faça, porque aí já é uma crença religiosa. Eu acredito que o nosso prêmio vai estar lá no outro mundo e não nesse. Então, o que adianta o homem ganhar todas as coisas do mundo e perder sua própria alma? Eu penso assim, mas a maioria não pensa assim. Acha que dá pra fazer as duas coisas e não dá. O cristianismo que é passado dentro das igrejas, a gente já mostrou aqui, é um cristianismo sendo moldado à vontade do homem. O verdadeiro cristianismo, o raiz, onde nós temos que aprender a abrir mão das coisas, a renunciar, esse aí está sendo cada vez mais substituído por doutrinas maçônicas dentro da igreja. Mas isso a gente já falou, é tema para outro assunto. Eu acho que o importante hoje é que você conseguiu entender o porquê da nossa crise atual e porque o Brasil paga e nunca melhora. A gente tem tempos de dias menos ruins, mas nunca de fato de tempos bons. E um país como é o Brasil, autossuficiente, de fato, deveria ter tudo de bom. A próxima parte do nosso documentário vai ser a última e é a parte mais polêmica, porque vamos falar da famosa Ursal, a Zona Sul. Você vai entender o que ela é e qual era a intenção dela, irmão. Você vai ver que as ideias começam na boa intenção, mas na prática ela não funciona assim. E é isso que eu vou explicar no próximo vídeo, é uma das partes mais interessantes e polêmica. Com certeza é polêmica, porque também vamos citar até Marx. Você vai entender bem as coisas como de fato elas são, tá certo? Então eu espero vocês, por favor, compartilhem, irmão. Se não for você, velho, eu não espero que o YouTube... O último vídeo, ele teve menos de 30 mil acessos. O que é ridículo, mas Davi teve 20 mil em um dia. Nosso canal já passou dos 400 mil inscritos. Um vídeo em um dia pegar menos de 30 mil, um assunto como esse, se fosse um assunto bobo, tudo bem. Mas é ridículo. Então, irmãos, eu peço a você que, por favor, compartilhe. Faça isso, por favor, para que as pessoas entendam. Porque enquanto as pessoas acharem que, não, o negócio é cortar os direitos dos trabalhadores, o negócio é vender as nossas empresas, o problema é esse vereador aí da minha cidade que tá roubando, o problema... Essas coisas mínimas, enquanto o que é oficial, o que está institucionalizado, continua saindo na nossa frente de forma legal, de forma honesta, e nós não fazemos nada. Então é isso que tem que mudar. E é por isso que esse canal aqui, ele é um perigo, ele é uma ameaça ao sistema. Esse e vários outros. Eu já disse a vocês, se eu sumir da mídia, se eu sumir aqui um dia, vocês não fiquem surpresos não. Que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas enquanto eu tiver essa brecha, eu vou estar aqui, batendo na real, irmão. Então, eu só peço a sua ajuda de todas as formas. Se você puder também ajudar financeiramente, com 10 reais, 20 reais, nós temos o apoio, nós temos o Patreon. E se você puder também, não, Davi, eu tô desempregado, tô numa situação ruim, não tá fácil a situação no nosso Brasil, de boa, irmão, a gente vai continuar aqui, como eu já disse, a meta não é dinheiro. A nossa situação, graças a Deus, tá boa, tá indo aí. Davi, mas e se acabar aí? Nenhuma, velho, a gente continua. Não tá falando? Tá bom, dá pra eu entender o áudio, então tá de boa, pra mim tá de boa. E o importante aqui é que, de fato, isso é importante, que você compartilhe, que você comente e deixe o seu like. Isso sim é o que eu peço a você. Isso sim é importante. Isso sim, se você não fizer, aí sim o conteúdo deixa de existir. Então, irmão, eu vou ficando por aqui, eu vou fazendo a minha parte, vocês fazem a de vocês, passando a informação adiante, conscientizando cada pessoa, tá certo? Por mais que você ache difícil as pessoas acreditar, aos poucos ela vai entendendo, porque ela vai vendo que é exatamente isso que acontece. Muitos chegaram aqui até pra debochar. Vou ver o que é que esses loucos estão falando. E aí o cara foi olhar, riu, ridicularizou, deu dislike, falou um monte de besteira, aí depois aconteceu. Aí o cara volta. E é assim que acontece, porque são realidades. Teoria da conspiração, eu já disse, você encontra em canais de esquerda e direita. No nosso você encontra verdade, porque somos nacionalistas. Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui e que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Eu volto amanhã, se assim o Criador permitir, com a última parte do documentário. Um abraço e tamo junto.